Olá, está no ar mais um programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre a Universidade Santo Amaro, a Unisa, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. O Instituto Paulista dos Magistrados hoje aqui se faz representado pela doutora Viviane Nóbrega Maldonado. Doutora Viviane é juíza do Fórum Regional de Santo Amaro, é conselheira do IPAM e também assessora especial da presidência da APAMAGES. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, doutora. Eu que agradeço, doutor Flávio. Hoje, o tema a ser abordado será o direito de autor em obra coletiva. E para falar sobre o assunto, contamos com a presença do professor doutor Antônio Carlos Morato. Ele é professor doutor da Faculdade de Direito da USP, na disciplina Direito de Autor. Ele é vice-presidente das comissões de Direito Autoral e de Direito do Entretenimento da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e é autor de diversas obras, entre elas, as mais recentes, Direito de Autor em Obra Coletiva e também Propriedade Intelectual sob a organização do Dr. José Renato Nalini. É um prazer tê-lo conosco, doutor. Eu agradeço muito o convite. Quero cumprimentá-lo também, cumprimentar também a doutora Viviane, e é uma satisfação justamente tomar contato com essa iniciativa da Unisa e também do Instituto Paulista dos Magistrados, do IPAM. Do qual o senhor faz parte, inclusive. Do qual eu tenho a honra de participar. Gostaria de mencionar, até aproveitando aqui o gancho, porque o IPAM, embora seja um instituto de magistrados, é aberto também para outros profissionais da área do direito. E o doutor Antônio Carlos Morato nos dá a honra de ser um dos membros do IPAM também. Exatamente, é uma alegria. Então é uma dupla satisfação tê-lo conosco, doutor. Já começando, doutor, direito de autor e obra coletiva, isso versa muito sobre propriedade intelectual. O que é propriedade intelectual? Bom, a propriedade intelectual ou os direitos intelectuais abrangem o direito autoral, que versa sobre obras estéticas. Então aí nós podemos falar em músicas, que nós chamamos de obras musicais, obras literárias, não é? Obras audiovisuais, obras cenográficas, um cenário como o que nós temos aqui também é protegido pelo direito autoral, obras coreográficas, então quem eventualmente imagina uma dança, ou também as obras que envolvem mímica, também que são chamadas de obras de pantomima, tudo isso é regulado pela Lei de Direitos Autorais. Em suma, tudo que é estético, imagem, som, texto, movimento, é regulado pelo direito autoral. E o direito industrial, ele trata de tudo que é utilitário, a chamada obra utilitária. E aí nós vamos encontrar as invenções, né? Vamos encontrar também o desenho industrial, as marcas, né? Tudo isso basicamente tem uma função. Então, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio e temos uma lâmpada aqui que tem como função iluminar o ambiente. Basicamente nós tivemos no passado uma patente de invento que foi do Thomas Alva Edison, né? E essa patente de invento ela é utilitária. Então, sempre quando nós imaginamos o direito industrial, ele serve para algo. E daí, quando nós pensamos no direito autoral, existe aí uma elevação do espírito humano. Nós não temos aqui uma utilidade imediata. Então, alguém pode perguntar, para que serve uma música, uma poesia? Serve justamente para tornar a nossa vida mais agradável, mais alegre, né? Então, essa é a distinção fundamental. E como núcleo de criação, nós encontramos justamente a criação. Então, existe criação tanto quando o inventor cria uma determinada, um responsável por determinado invento como um avião ou eventualmente uma lâmpada elétrica, há a criação, né? Como também há a criação no trabalho do compositor, no trabalho do escritor, no trabalho do pintor, né? Nós temos também as obras de artes plásticas tuteladas pelo direito autoral, enfim, o núcleo que une esses dois ramos do conhecimento é a criação. E a criação de natureza intelectual, porque tudo isso surge do intelecto humano. Doutor Morato, as pessoas normalmente se atêm ao seguinte fato: quando se trata da criação de um objeto, de um produto, como o senhor está dizendo, ou até vou além, por exemplo, hoje existem
criações de programas de computadores, enfim. Existe uma parte desses produtos ou dessas invenções que são patenteados, que detêm um registro, e aí fica muito simples se verificar se alguém está copiando algo sobre o que já exista uma proteção do ponto de vista legal. De outra maneira, criações outras, como o senhor mencionou, por exemplo, uma coreografia e tal, é claro que não existe um registro para isso. Então, acho que seria interessante o senhor abordar que não é a falta do registro que vai impedir alguém de clonar, de copiar uma determinada criação, vamos dizer, de caráter intelectual. Sim. Acho que é importante que as pessoas entendam que não precisa haver uma patente, vamos dizer, para que elas estejam impedidas de replicar, de reproduzir algo que já foi criado anteriormente. Esse é um ponto também que diferencia o direito autoral do direito industrial. Porque no direito industrial, o registro ele é obrigatório. Na verdade, o termo registro ele é reservado a marcas, ao desenho industrial, e o termo patenteamento é registrado a patente de modelo de utilidade e a patente de invento. Então, no âmbito do direito industrial, o registro é imprescindível, o órgão responsável é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e INPI. Agora, no caso do direito autoral, o registro ele é facultativo, ele não é obrigatório. Por quê? Porque a própria lei de direitos autorais, ela estabelece que o autor é protegido desde o momento que ele cria a obra. Então, qualquer tipo de prova admitida em direito pode defender o interesse desse autor. Então, nós temos, é muito frequente que seja feito o registro em cartório de títulos e documentos. Então, coloca-se a seguinte redação: autoriza-se o registro de uma letra musicada. Porque nem todos sabem, por exemplo, escrever partituras, nem todos os músicos sabem escrever partitura. Agora, por que eu menciono isso? Porque existem órgãos de registro também de acordo com a lei de direitos autorais. Só que, como eu já enfatizei, esse registro é facultativo. Esses órgãos de registro, como regra, eles têm a sua base no Rio de Janeiro. Então nós temos a Fundação Biblioteca Nacional, a Escola Nacional de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Belas Artes também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e existem outros órgãos, como por exemplo a Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Existe também o CREA, que atualmente houve uma cisão entre arquitetura e engenharia, então há o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e nós temos também o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. Houve essa cisão, mas em qualquer um dos dois órgãos é possível registrar. Só se registra para maior certeza jurídica, mas não é algo imprescindível. Já está lá, o direito já está desde a criação. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Fique conosco, voltaremos dentro de instantes com Diálogos de Justiça. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Estamos retornando para o nosso segundo bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje conosco, doutor Antônio Carlos Morato, falando sobre direito de autor em obra coletiva.
Exatamente, obra coletiva. Eu percebo aqui, doutor, que uma das suas obras aqui tem por organização o doutor José Renato Nalini. Então, pressuponho se tratar de uma obra coletiva. Sim. Em matéria de direitos, já que é uma obra coletiva, como que se faz essa divisão, enfim, essa situação em direitos para cada autor numa obra coletiva? E quais espécies de obra coletiva poderiam existir? Nós temos, em primeiro lugar, a obra coletiva, ela é uma obra que tem um organizador. Esse organizador, ele pode ser uma pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica, e ele publica essa obra sobre o seu nome, né? Utilizando o seu nome. Isso tem fundamento, esse conceito de obra, tanto na Lei de Direitos Autorais, como também no texto constitucional. Aliás, é até previsto como cláusula pétrea dentro do texto constitucional, na seguinte medida: se protege a obra coletiva e, ao mesmo tempo, as participações individuais. Então, citando esse exemplo, eu tenho um capítulo de livro nessa obra. O organizador é o Dr. Nalini. Então, ele tem o direito como organizador da obra, assim como todos aqueles que escreveram nessa obra receberão. Agora, como é que funciona a obra coletiva? Não é possível, eu posso até, eventualmente, quando termina o contrato de edição, lançar esse texto em um outro trabalho à parte. Agora, o que é protegido na obra coletiva é o todo. Então, se nós tivéssemos esses mesmos autores, essa mesma sequência de artigos, e alguém, por exemplo, pretendesse em algum momento excluir o Dr. Nalini da organização e lançar essa mesma obra, o que nós teríamos? Teríamos uma violação ao direito do organizador, que também é criativo, na medida em que o organizador, justamente, ele divide o trabalho, ele propõe temas, ele, em suma, tem o dever de zelar pelo bom andamento da obra. Necessariamente o organizador não precisa ter um capítulo escrito aqui no caso do livro. Não, porque o trabalho fato dele, de ser organizador, o já direito já surge da organização da obra. No caso, nós temos uma obra literária, né? Nós temos uma equiparação, é uma obra técnica que é equiparada à obra literária. Isso acontece em qualquer obra, porque há um detalhe interessante, que é bom até lembrar, porque são obras jurídicas, né? O direito, as obras protegidas pelo direito autoral são previstas na Lei de Direitos Autorais, que também prevê as obras que não são protegidas. Então, por exemplo, decisões judiciais, textos de lei, né, cálculos matemáticos não são protegidos pelo direito autoral. Então, por exemplo, se eu quiser citar alguma decisão do Dr. Nalini ou da doutora Viviane, né, citar algum precedente, isso é possível. Só que eu não vou ter que pagar direitos autorais. Só que eu posso, claro, escrever uma obra explicando aquela decisão, fazendo alusão ao texto legal, e aí surge uma outra obra que é uma obra técnica. Nada impede, por exemplo, que a doutora Viviane escreva um trabalho acadêmico sobre uma determinada decisão. Por que isso acontece, tanto em relação à lei como à jurisprudência? Porque a norma ela tem que circular e as decisões judiciais, por serem públicas e quaisquer outros atos oficiais, precisam circular. Em relação aos cálculos matemáticos, a mesma situação ocorre. Os cálculos matemáticos eles não são protegidos porque eles devem justamente ser partilhados com a sociedade. No entanto, alguém pode escrever um livro sobre física, um livro sobre matemática, e aí existe a proteção. Então, por isso que eu fiz a menção que é uma obra técnica equiparada à obra literária. Quais são os outros exemplos de obras coletivas? Os programas de computador, que nós citamos aqui, conversamos no outro bloco, né? Então os programas de computador são protegidos, é uma exceção, nós falamos do registro também no outro bloco. Os programas de computador são registrados no NPI, só que eles não passam pelos critérios que se tem dentro da criação industrial, ou seja, não se analisa a atividade inventiva, não se analisa aí a aplicação industrial. É um processo muito mais simples, não é? Normalmente você tem um envelope, o que é protegido é o código-fonte. Então, pode existir também, isso é bom enfatizar,
uma obra individual. Alguém pode criar um programa de computador sozinho, como pode existir um organizador na criação de um programa de computador. Da mesma forma, numa obra literária, eu posso escrever um livro sozinho, como posso ter um organizador. Isso acontece também na obra cinematográfica, as obras audiovisuais. Só para esclarecer, de todo modo, é possível a obra coletiva sem o organizador, não é? Sim, porque então, quer sim. dizer, na verdade aí, não é um só que pressuposto. aí Um o grupo que de acontece? pessoas decide se reunir Aí nós já temos uma situação interessante. Por quê? Normalmente existe, a não ser que seja uma edição própria, mas normalmente isso é realizado por uma pessoa jurídica. E mal ou bem, essa pessoa jurídica ela estabelece as diretrizes para que ocorra a publicação com uma determinada editora. Então, nesse caso, nós teríamos uma situação de uma obra coletiva. Agora, se não existir um organizador, aí vem se discutindo se seria possível essa nova espécie de obra, que eu sinceramente discordo em muitos casos. Mas nós podemos, nós três aqui, combinarmos de editarmos juntos um livro. Sim. E não queremos ninguém Sim. dando ordens Daí não há um organizador. Coordenando isso. E aí também, o que acontece? Nós podemos ter uma obra em coautoria. Se a obra tem 2 ou mais autores, pelo próprio texto da lei assim se estabelece, nós temos a chamada obra em coautoria. A obra em coautoria, ela pode ser divisível ou indivisível. Mas aí eu não posso caracterizar semanticamente como obra coletiva? Porque nesse caso, se for uma edição própria, e se nós mesmos estabelecemos a regra, a rigor tenta-se caracterizar isso atualmente como uma obra colaborativa. Um exemplo que se dá é a Wikipedia. A meu ver, a Wikipedia não é uma obra colaborativa e sim uma obra coletiva. Por quê? Porque nós temos uma pessoa jurídica, a própria Wikipedia, estabelece aquelas regras previamente. Agora, se nós estabelecêssemos aquelas regras e tivéssemos uma obra que pudesse ser fracionada como essa, nós teríamos uma obra em coautoria. Só que obra em coautoria divisível. Como também pode existir uma obra em coautoria indivisível. Então, se cada um de nós escrevesse um capítulo de livro, fosse bem sedimentado, nós teríamos aí a obra em coautoria divisível. Mas nós temos exemplo de obra em coautoria indivisível. Por exemplo, o Teoria Geral do Processo da professora Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel de Dinamarca, Antônio Carlos Araújo Sintra. Ninguém sabe quem escreveu o quê, pelo menos quem lê, né? Então, nessa situação... Só para esclarecer para os telespectadores, é uma obra jurídica e há 4 coautores e não há capítulos específicos escritos pelo autor A, B, C, D. Não dá para saber quem escreveu o quê. Então, nisso, nós temos uma obra que pode ou não ser indivisível. Mas o interessante na obra coletiva é que, em decorrência da organização, ela é sempre indivisível. E aí nós temos outros exemplos. Temos obras audiovisuais, né? Dentro mesmo das obras que podem ser digitais ou não, nós temos enciclopédias, temos dicionários, temos coletâneas de obra musical, telenovelas, por exemplo, tem trilhas sonoras, é um exemplo também de obra coletiva. Estamos fechando o nosso segundo bloco. Dentro de instantes retornaremos com Diálogos de Justiça e o direito do autor na obra coletiva. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz.
Olá, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos e Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje abordando o direito de autor em obra coletiva com o doutor Antônio Carlos Morato. Doutor Antônio Carlos Morato, destacada personalidade no mundo do direito autoral, é autor do livro Direito de Autor em Obra Coletiva e também uma obra conjunta sob a organização do Dr. José Renato Nalini, a obra Propriedade Intelectual, já no mercado literário, já disponível em várias livrarias de São Paulo. Doutor, dando continuidade ao nosso terceiro bloco, o senhor falava de pessoa jurídica. Me surge uma dúvida. A pessoa jurídica ela também pode ser autora de uma obra literária? Também, na medida em que ela organize. Não só a obra literária, como também a obra audiovisual. Se nós temos, por exemplo, uma telenovela, normalmente quem é responsável pela organização? A pessoa jurídica. Uma coisa é a organização, a produção, né? Outra é a direção que nós temos, porque pela lei de direitos autorais, os direitos morais são do diretor, isso pensando na obra audiovisual como exceção. Mas seja um programa de computador, seja um dicionário, um jornal, uma revista, nós temos vários exemplos de pessoas jurídicas que organizam. Por quê? Porque isso, como eu falei nos outros blocos, envolve uma situação de indivisibilidade. As pessoas saem daquela determinada empresa e aquilo permanece, aquelas diretrizes permanecem. E nós podemos até dar um nome a isso, alguns chamam de cultura empresarial, enfim, né? Existe dentro de uma determinada empresa diretrizes que, claro, na sua origem foram desenvolvidas por pessoas físicas, um trabalho conjunto, e aquilo se perde no todo, e aí é que nós podemos falar em direitos autorais do organizador. Até porque também existe um aspecto importante, que é o direito moral de autor. É o direito da pessoa jurídica ter o seu nome ligado à obra. Hoje o Código Civil e a própria Constituição Federal acabam permitindo a interpretação de que a pessoa jurídica tem direitos da personalidade. Porque muitas pessoas confundem dentro do direito autoral os chamados direitos morais de autor e os direitos patrimoniais de autor. Mas a pessoa ela pode hipoteticamente abrir mão, porque, por exemplo, acredito que seja possível que uma pessoa jurídica contrate uma pessoa, por exemplo, para escrever colunas ou, enfim, qualquer tipo de conteúdo. E que não vai aparecer. A pessoa ela é paga unicamente para escrever, ela já recebe o seu salário caso, né? ou enfim, qual seja lá a forma da contratação, e não aparece o nome dela. É possível isso, não é? O grande problema que nós teríamos nisso, e aí... Porque, só complementando, nesse caso a pessoa jurídica, objetivamente falando, ela se tornaria titular daquele material que foi escrito por alguém que ela contratou. Tem até esses casos dos ghostwriters, que são chamados para escrever biografias. Infelizmente, até houve época em que isso era válido. O nosso sistema, o Código Civil de 16, ele permitia a transferência do nome, do fato de estar, de ter o seu nome ligado à obra. Na verdade, o ghostwriter é algo vedado pelo nosso sistema. Acaba existindo na prática, mas você não pode colocar no comércio jurídico, né, o nome de uma determinada pessoa ligado à obra. Agora, no contrato que envolve subordinação, contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviços, a questão dos direitos patrimoniais, ela pode ser transacionada. O que não pode ser transacionada é a participação individual, porque o próprio texto constitucional estabelece que a participação individual ela tem que ser identificada. E esse é um dilema. Por quê? Porque se nós tivermos um caso de obra individual, como foi mencionado, aí o que nós temos? Nós temos uma fraude ao sistema, porque o nome não pode ser transacionado. E os direitos morais de autor, que eu mencionei aqui, o direito de paternidade, o direito de ter o seu nome ligado à obra, mas o direito também de que a obra não seja modificada, né, o direito à integridade da obra, de que ela não seja publicada fracionadamente. Isso são direitos morais. E nós temos direitos patrimoniais. Isso pode ser transacionado por meio de cessão, que é uma transferência definitiva, por meio do licenciamento, que é temporário, que pode ser exclusivo ou não exclusivo, enfim. Isso pode ser objeto de contrato, sem nenhum problema.
Só para esclarecimento maior, doutor, nós falamos de direito autoral, falamos de direito moral e de direito patrimonial. A quem cabe cada um desses direitos e uma prévia explicação de cada um deles? O direito autoral ele é um só, né? E ele tem duas vertentes. Nós temos o aspecto patrimonial e o aspecto moral. Isso em todos os sistemas que seguem a matriz francesa, como é o caso do Brasil, que vigora praticamente no mundo inteiro, Alemanha, Espanha, Portugal, né? E nós temos um outro sistema, que é o sistema do copyright ou direito de cópia, que é o que vigora nos Estados Unidos da América e também na Inglaterra. A origem está na Inglaterra, no Estatuto da Rainha Ana de 1710. Então, esse sistema é exclusivamente patrimonial. Isso traz muitas dificuldades quando nós falamos da internet, porque a internet ela foi desenvolvida pelos Estados Unidos e a base toda ela é patrimonial. Então, nós podemos chamar isso também de sistema objetivo, porque o sistema anglo-americano ele tem um olhar concentrado na obra. O sistema brasileiro, que segue o sistema francês, na verdade, ele é concentrado sobre o autor. Cada sistema tem a sua característica. O nosso sistema ele é melhor do seu ponto de vista da proteção ao autor. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa Diálogos de Justiça. Eu gostaria de agradecer a presença aqui do IPAM, através da sua conselheira, a doutora Viviane Nóbrega Maldonado. Nossos agradecimentos à doutora, ao IPAM e também à APAMAGES, uma vez que Vossa Excelência é assessora especial da presidência. Muito obrigada, a parceria tem sido muito boa para todos nós. E gostaria já de formalizar aqui um convite para o doutor Morato voltar, porque eu tinha várias perguntas e não houve tempo suficiente. Não tem dúvida, o tema é muito bom para ser debatido e o nosso tempo realmente se esgotou. Doutor Morato, como já disse doutora Viviane, esperamos tê-lo conosco em outras oportunidades também e fica aqui o nosso agradecimento pela entrevista de hoje. Sou eu quem agradeço, espero ter a oportunidade de retornar e é um prazer verificar que tantos profissionais da área jurídica e também estudantes acompanham o programa e que isso sirva justamente como referência para estimular o estudo do direito autoral, que é muito importante. Chegando ao final, o nosso agradecimento a você, telespectador. Fique conosco, continue com a nossa programação e não perca o próximo Diálogos de Justiça. Até lá!